Vamos agora ao caso 6, caso clássico, globo da morte ou também chamado looping, tá? Vamos chamar de looping porque nos casos de looping é semelhante ao caso do globo da morte, quando algo precisa dar uma volta, né, de cabeça para baixo e continuar o movimento. Vamos ler atentamente. A figura abaixo representa um ponto material na parte superior do globo da morte. A partir desta figura, determine a mínima velocidade que o ponto material deve ter para não perder contato com a superfície esférica. Dados g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e r igual a 3,6 metros. Vamos então aqui no quadro, vamos lá? Bom, este é um caso também simples, mas importante em muitos outros problemas, tá? Entender este aqui vai ajudar, vai facilitar a sua vida em problemas mais complexos, onde o looping, ou o globo da morte, é apenas uma das partes, tá bom? Bom, neste caso ele diz pra gente o seguinte, são dados importantes, né? Que a gravidade é igual a 10 metros por segundo e que o raio é igual a 3,6. Normalmente, alguns alunos ao ver apenas estes dados, já bate logo o desespero achando que tem erro na questão, porque tem pouca informação para resolver. Por exemplo, não dá a massa do conjunto, tá? Quando isso acontecer, não entre em desespero. O que você tem que fazer quando resolve problemas envolvendo leis de Newton ou dinâmica do movimento circular? Representa as forças que agem sobre o corpo, tá? Então, nosso objetivo aqui é qual é a velocidade mínima para não perder contato no ponto mais alto. Então, vamos destacar o que queremos saber. A velocidade mínima, determine a velocidade mínima no ponto mais alto. É sempre bom que você destaque o que você quer saber para você não se perder durante mínima no ponto mais alto. Vamos lá? No ponto mais alto, você deve representar as forças que atuam sobre o carrinho, ou sobre o corpo que estiver aqui. Vamos primeiro representar no ponto mais baixo? Para baixo, nós temos a força peso. Para cima, nós temos a força normal. Neste ponto aqui, a normal tem que ser maior do que o peso. Lembre-se que, à medida que o corpo for girando, a normal também vai girando. Então, a normal vai ficar assim, depois a normal vai ficar assim, depois a normal vai ficar assim, depois a normal vai ficar assim. A normal, ela vai girando à medida que o corpo vai girando. A normal é sempre 90 graus com a superfície. Então, se o seu carrinho está aqui, assim, a normal está assim. Você gira o carrinho, a normal vai girando junto, sempre formando 90 graus com a superfície. Então, seguindo essa ideia, quando chegar no ponto mais alto, a normal vai estar de cabeça para baixo. Então, a normal aqui, quando eu for desenhar aqui, ó, ela vai estar apontando para baixo. Assim deve ser desenhada a normal. A normal aponta para baixo e o peso também vai apontar para baixo. Vou desenhar o peso aqui um pouquinho do lado aqui, apenas para desenhar um sobre o outro. Peso e normal, os dois vão estar apontando para baixo. E aí, como é que eu resolvo apenas considerando o ponto mais alto? E aí vou apagar essas outras normais aqui, para a gente não se confundir. Então, analisando apenas o ponto mais alto, eu tenho que encontrar a força resultante. Se está executando o movimento circular, a força resultante tem que ser igual à força centrípeta. Então, força resultante tem que ser igual à força centrípeta, porque isto é um movimento circular. Quem é a força resultante? Normal somado com peso. Então, normal somado com peso é a força resultante. Os dois estão apontando para o centro. Isso tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ora, vamos então interpretar esta equação. Nós sabemos o seguinte, o peso é algo que não pode mudar. O peso só depende da massa e da aceleração da gravidade local. Então, o peso não muda. A massa também não muda. O raio também não muda. Então, se a gente pensar nessa equação, só quem pode mudar é a normal e a velocidade.
São os dois parâmetros que podem sofrer alteração. O que ele pergunta para a gente é qual é a velocidade mínima. Acompanhe comigo. Se só velocidade e normal podem mudar, e normal mais peso é igual a essa expressão, a velocidade vai ser mínima quando n for mínimo. N mínimo implica a velocidade mínima. Aí eu pergunto para você, qual é o menor valor possível para a força normal? Qual é o menor valor que a normal pode ser? Bom, observe que a normal depende do contato com a superfície. À medida que sobe, a tendência é que a normal vá diminuindo, que o contato vá diminuindo, até chegar no ponto mais alto. Se no ponto mais alto eu tiver uma velocidade alta, maior do que a velocidade mínima, eu vou ter contato. Mas se eu chegar aqui em cima na velocidade mínima, na mínima, a normal vai assumir o seu menor valor possível. E o menor valor possível para a normal é zero. É quando tende instantaneamente a perder o contato. Então, isso é importante. A normal tende para zero, normal se aproxima de zero. Isto vai implicar que a velocidade é mínima. Isso é importantíssimo que você compreenda nesta resolução. Ah, professor, mas se a normal for igual a zero, o corpo vai cair? Não, ele não vai cair. Por que não? Porque ele tem a velocidade mínima aqui. E essa velocidade mínima garante que no ponto mais alto, instantaneamente, a normal é zero. Mas como a superfície é curva, logo em seguida ele volta a ter contato. Ele perde, entre aspas, o contato instantaneamente no ponto mais alto e a curvatura garante a ele que a velocidade tangencial mínima faz com que logo na sequência ele volte a ter contato de novo e consegue completar o looping. É óbvio que se ele não conseguir atingir a velocidade mínima, chegou aqui, puf, ele despenca. Mas se ele tiver a velocidade necessária, ele consegue completar o looping e o movimento continua. Então, velocidade mínima implica que a normal tem que tender para zero instantaneamente no ponto mais alto. Então, o que eu faço? Esse termo aqui, ó, ele vai tender para zero. Então, se ele tende para zero, eu reescrevo a minha equação sem considerar a força normal. Então, o que vai ser o peso? Peso vai ser igual a massa multiplicado pela gravidade. Isso tem que ser igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou apenas reescrevi essa equação, considerando a normal igual a zero e substituindo a expressão que permite calcular a força-peso. Então, observe que a massa aparece dos dois lados, então posso simplificar dividindo pela massa. O que é que nós concluímos então? Que a velocidade mínima elevada ao quadrado é igual à gravidade vezes o raio. Muitas pessoas apenas decoram essa expressão, memorizam e diz, esta é a velocidade mínima no globo da morte. É verdade, observe que não depende da massa. Qualquer globo da morte e perguntar a velocidade mínima, se você aplicar essa expressão, ela funciona. Agora, tenha cuidado com o decoreba de fórmulas sem saber o que significa. Pode ser que, num problema, a velocidade não seja mínima, seja maior do que a mínima. E aí, como é que você monta? A fórmula final não resolve. Você vai ter que montar do início. É importante sempre saber a origem das fórmulas. Bom, a gravidade é dada, o raio é dado, então dá para calcular isso aqui bem rapidamente. Então a velocidade ao quadrado vai ser igual a 10 multiplicado por 3,6. Velocidade ao quadrado vai ser igual a 36, logo a velocidade vai ser igual a 6 metros por segundo. Então, se a velocidade for igual a 6 metros por segundo, significa então que este corpo vai conseguir executar o movimento circular sem cair no ponto mais alto. Se for uma velocidade menor, chega aqui, ó, não é a velocidade mínima, puf, ele vai despencar. Ok? Então, esse é o caso clássico do globo da morte, que muitas pessoas têm dificuldade de compreender por que a normal tende para zero, e eu espero que depois dessa explicação tenha ficado claro. Se ainda não ficou claro, dá uma pausa, pensa um pouquinho sobre isso, reflete no que eu falei, volta ao vídeo, vê de novo, tá? Até você compreender. Isto vai ajudar vocês em outros problemas, sempre prezando pela compreensão. Ok? Ficamos por aqui. Até a próxima questão.